Tudo Tudo bem, jóia? Fabiano? Tudo certo por aí. Tudo bem, obrigado aí pelo tempo. Novamente, a gente falou de alguns custos invisíveis na semana passada e eu achei interessante a gente explorar um pouquinho mais alguns custos invisíveis, né? Quando a gente fala de burocracia e esse tema de emissão e busca, né, de documentos em órgãos públicos é um dos principais. Então a gente vai explorar um pouquinho disso. E dando visibilidade para a nossa audiência, nós vamos fazer aqui um bate-bola, jogo rápido, né, com três perguntas aí pertinentes ao tema, e depois vamos falar da nossa solução, né, para essas dores e vamos dar alguns exemplos práticos aqui. Então, Eric, de tudo aquilo que você ouviu agora do que eu trouxe na introdução, e muito daquilo que você capta, né, com os nossos clientes e futuros clientes, a primeira pergunta que eu faço para você é por que a busca e a emissão de documentos em diferentes órgãos públicos ela gera tanto desperdício e imprevisibilidade aí nas empresas? Boa. Primeiramente, boa noite aí, pessoal, todo mundo que tá acompanhando aqui com a gente, esse bate-papo aqui. Então, acho que a principal dor, Flávio, é a falta de padrão, né? Porque vamos pegar uma empresa que... Vou dar um exemplo, tá? Uma empresa que está em expansão. Então, ela está trabalhando só ali com as suas operações em São Paulo, né? E aí, beleza, às vezes ela tá lidando bem ali com a documentação, é sempre com o mesmo órgão, sempre com o mesmo cartório, tá indo de vento em polpa. Mas, né, toda empresa tem o grande objetivo e grande missão de crescer, né? E aí essa empresa começa com essa missão. Beleza, então vamos expandir aqui, vamos começar a atender Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, né? Vamos expandir as nossas operações, nossos clientes. Aí ela já vai começar a enfrentar essa dor de falta de padronização. Às vezes, para pegar esse mesmo documento que ela já está acostumada a pegar em São Paulo, por exemplo, uma matrícula de imóvel, uma certidão trabalhista, ela já está acostumada em São Paulo, mas em outro estado vai ser um processo totalmente diferente. Existem regiões no Brasil que você precisa abrir uma conta no banco daquele estado para conseguir emitir certos documentos. E isso começa a virar um problemão, né, para essa empresa, porque ela nem imaginava que ela ia passar por essa dor, que vai começar a atrasar todas as operações, e às vezes vai impactar até a estratégia. Às vezes a empresa deixa de expandir para aquela região, porque ela começou a enfrentar problemas com burocracias documentais, que quando ela vira cliente da Docket, ela para de passar por isso. Por quê, né? A Docket vai trazer uma camada de padronização. Então, não importa a localidade desse documento, nosso cliente vai pedir sempre da mesma forma, e todo esse trabalho de burocracia a Docket resolve com tecnologia. Então, o nosso cliente não precisa abrir conta em banco nenhum, não precisa descobrir como fala com o cartório, com aquele órgão, se tem que entrar no site, precisa de senha. Nada disso é responsabilidade dele. Legal. E quais, nesse ponto que você está trazendo da padronização, às vezes para o próprio time, né, para as áreas que atuam nessas operações que dependem de documentos, na sua visão, quais são os impactos invisíveis que eles não têm ideia da conta final que chega quando se trata de tratar com diferentes órgãos públicos, com uma despadronização infinita, né? Porque hoje a gente tem mais de 35 mil órgãos públicos aí no país. Então, qual que é a sua visão desses impactos invisíveis? Acho que o primeiro impacto, né, que a gente pode definir sendo invisível é o tempo que as pessoas envolvidas nesse processo vão levar para fazer tudo isso acontecer, né? Ah, é só 10 minutinhos aqui, eu vou entrar ali no site do órgão e eu mesmo faço, vou montar uma planilha aqui com telefone, e-mail de cada órgão. Quando você olha de maneira individual, parece pouco, né? Eu só vou perder 10 minutos aqui com isso. Mas quando você começa a olhar numa operação mais macro, você vai ver que está perdendo um tempão com esse tipo de atividade
que não é o core da empresa, né? Então, qualquer empresa que vai envolver com documentos, o core dela não é documento, né? Provavelmente ela pega aquele documento para gerar uma operação de crédito, para fazer uma expansão de uma linha de energia, para ceder crédito de carbono, para fazer um financiamento. Então, o core dela não é o documento. Mas esse custo invisível vai ficando cada vez maior e vai impactar o core da operação. É um pouco do que você comentou no começo, né? Vai começar a envolver tantas pessoas e tantos processos em algo que não é o core da empresa, né? Então ela começa a ter um problemão achando que está solucionando algo, né? Mas na verdade não, ela poderia simplesmente fazer todo esse processo com a Docket, resolver com tecnologia e otimizar tudo isso e focar no que realmente importa, que é o negócio dela, né? Legal, e acho que você trouxe um ponto importante aqui no final da sua frase, sobre a tecnologia, né? Então, na sua visão, como que você entende que a tecnologia ela pode transformar esse cenário? Legal. Eu acho que o principal ponto é a inovação, né? O mercado muda muito rápido, né, Flávio? Sim. Agora, nós estamos aqui na vanguarda da inteligência artificial, inclusive a Docket faz parte disso, né, com as nossas soluções de EA, e tudo muda muito rápido, né? E a partir do momento que você tem algum processo que não envolve tecnologia, provavelmente o seu projeto vai ficar obsoleto ou a sua operação vai ficar obsoleta em algum momento. Se você não tem, fica esse recado para todo mundo aqui, pessoal. Se o seu processo, seja interno, externo, não envolve tecnologia, em breve ele ficará obsoleto, né? E a Docket, como a gente comentou aqui, né, de estar na vanguarda da IA, nós somos muito inovadores. Então, qualquer movimentação que envolva qualquer cenário de documentação pública, de leitura e relatórios e análise com a inteligência artificial, nós estamos na primeira onda de inovação. Então a gente vai estar sempre trazendo inovação e sempre reduzindo o custo ou aumentando o lucro da empresa, porque esse é o foco da Docket, né? Tem que ter ROI. Então acho que esse é o grande diferencial de uma tecnologia com o modelo da Docket, né? Você tira a preocupação de seu processo não está sendo sempre atualizado, você consegue focar no que realmente importa para sua empresa e tendo a garantia de que a solução da Docket está trazendo ROI, né? Ela está reduzindo o custo, ou seja, a redução de pessoas envolvidas nesse trabalho operacional, e essa mesma pessoa pode fazer coisas mais estratégicas dentro da empresa, ou destravando receita, né? Ah, caramba, eu estou fazendo uma operação de crédito. Ah, sem a Docket aqui está demorando 60 dias, porque o time faz tudo de maneira manual. Ah, caramba, com a Docket agora reduziu 60%, caiu de 60 dias para 20 dias. Então, então agora eu consigo, com esse mesmo time que estava fazendo 10 operações por dia, fazer 20, 30, 40, 50. Então, vai ajudar a receita de fato, né? Não, excelente. E quando a gente fala de tecnologia, fala de pioneirismo, fala de Docket, né, e dos nossos produtos, eu acho que é exatamente aqui, né, de todas essas dores que a gente vem trazendo já desde a semana passada, mas especificamente essa com relação à emissão e busca de documentos, né, em órgãos públicos, é exatamente aqui que entra o hub da Docket, né? Ele centraliza em uma única plataforma a busca e emissão de documentos em diversos órgãos, né, do Brasil. Isso significa que, em vez de lidar com regras, com prazos, formatos diferentes, o cliente ele tem um processo padronizado, né, com visibilidade de status, do controle do início ao fim da operação. Então, com o Hub, os times eles deixam de ser, vamos dizer assim, caçadores de documentos. Exato. E passam a ser aí gestores de informação, com previsibilidade, com eficiência. E quando a gente fala nessa busca, né, e na emissão desses documentos de diferentes órgãos, a primeira coisa que vem à cabeça é a complexidade, né, o tempo perdido, a falta da previsibilidade, e o Hub da Docket ele foi criado justamente para simplificar todo esse cenário, né? Então ele coloca todas as informações
em um só lugar, ele traz ali a transparência, a visibilidade total para a operação. E isso significa o quê? Deslocamento zero, né? Nada de gastar com mensageiros aí ou equipes correndo atrás dos órgãos públicos, elimina o retrabalho, os erros, as inconsistências, né? Que muitas vezes eles viram um risco jurídico ou operacional, né? No processo. E além disso, o Hub, ele já está preparado para LGPD, né? A gente garante aí todos os que os dados sejam tratados aí de forma segura, transparente, adequada. Todos os nossos servidores, né, na AWS, na Amazon AWS, são todos criptografados, né? A gente oferece uma proteção total para as informações e as conformidades regulatórias. E um outro ponto importante, Eric, que a gente não colocou aqui ainda na continha, é a governança, né? Com um banco de dados, então, único que a gente traz, né? Então, as empresas, elas têm o controle, né? A rastreabilidade, a organização, evita as perdas de informação. Hoje, os gestores, eles chegam a gastar até 4 semanas por ano, né? Buscando esses dados que são totalmente descentralizados, né? Então, com o Hub, isso ele acaba. E também tem o lado da previsibilidade financeira, que é outro ponto super importante também, né? Então, o Hub, ele automatiza esses pagamentos, né? E as taxas, os emolumentos, né? Permitindo aí que a empresa ela antecipe os valores, economize o tempo, né, nos órgãos e tenha clareza e visibilidade sobre os custos, né? Então, quando a gente fala de inovação, o Hub, ele não para somente aí, né? Ele traz aí recursos, né? Como eu trouxe ali, quando eu falei dos 35 mil órgãos públicos, né? Então, além disso, a gente traz os relatórios em tempo real para que o cliente tenha visibilidade do processo todo da operação, todo o armazenamento ele é centralizado, né, com relação aos documentos, a possibilidade de criar kits personalizados aí para diferentes áreas, acompanhamento dos prazos, os alertas de pendência. E aí tem um outro ponto que a gente vai aprofundar numa outra live, né, só focada em inteligência artificial. A gente tem também na íntegra esse recurso, né, que aí interpreta todos os dados de todos os documentos que estão no nosso hall de alcance, né, dentro dos mais de 5 mil municípios. Aí são mais de 300 tipos de documentos que a Docket atua hoje em todo o Brasil. Então, nós temos essa AI que faz toda a interpretação, a extração de informações, desde matrícula de imóvel, de penhor, alienação fiduciária, além das leituras genéricas, né? Então, isso traz insights inimagináveis aí para as operações que antes eles não tinham essa visão de que através das informações contidas nesses documentos é importantíssimo hoje, né? Acho que em qualquer empresa ter visibilidade, né, daquilo que está sendo trazido ali para que o cliente ele tome a melhor decisão ali, se ele vai seguir ou não com aquela operação. Mas em resumo, o Hub ele transforma então um processo que era manual, né? Ele, além de ser manual, ele era fragmentado, imprevisível, né? Uma gestão despadronizada. Então ele traz uma gestão padronizada, né? Confiável, né? Escalável, né? Então ele não é apenas uma ferramenta de emissão de documentos, né? Ele é uma plataforma de eficiência, de segurança, né? De inteligência documental. Então, com o Hub, o custo invisível ele vira eficiência visível, né? Então, o Hub ele transforma a burocracia em governança. Então, nós temos benefícios
muito claros, né, quando a empresa centraliza a busca, a emissão e a gestão de documentos para suas operações. Então, eu vou citar alguns aqui, né, para que fique bem elucidado aqui para a nossa audiência. Então, desde a centralização, né, os pedidos de documentos em diversos órgãos em um único lugar, a padronização, né, processos aí uniformes, independente do órgão emissor, a visibilidade, né, o acompanhamento aí em tempo real do status de cada solicitação, a previsibilidade, né, são os prazos mais claros, né, a gestão de vencimentos, a redução do retrabalho, né, então evitar aí pedidos duplicados ou incompletos, a questão da eficiência operacional, né, então é menos tempo gasto em tarefas manuais e trazendo à tona ali a estratégia de fato ali da operação, a questão da segurança, né, menor risco aí de perda de informação, a escalabilidade, né, então gestão de milhares de pedidos ali simultaneamente, né, que é super importante, né, essa questão da escalabilidade. E acho que um ponto principal, assim, desses pontos que eu trouxe agora é a experiência melhor para o cliente final, né? Então você acaba eliminando ruídos, você acaba eliminando os atrasos, você acaba entendendo que acelera a operação, né? Dentro desse processo e às vezes, quando a gente olha processos que antigamente tinham 90 dias, 45 dias para se serem concluídos, hoje com a Doct a gente conseguiu reduzir em poucos dias ou até mesmo horas, né? E aí o sonho grande, né, é fazer isso em questão de segundos. Então, Você falou um ponto legal aí de governança, Flávio, que eu lembrei aqui de alguns casos, de alguns clientes que a gente já pegou. Essa parte de centralizar tudo que você falou é muito importante. Por que eu lembrei disso? Tem muita empresa que, como esse processo de documentos não é o core dela, como a gente estava comentando, né? Ela vai criando algumas pontes ali, né? Durante o processo. sim. Eu crio uma planilha aí. Cria uma planilha e põe lá o número do telefone do cartório. A tal analista faz esse processo aí. A gente vai fazer desse jeito agora. Um monte de penduricalho. E aí, quando a empresa vai perceber, né? Vai olhar isso com mais atenção, tá tudo às vezes na mão de uma planilha que ninguém sabe onde tá, quem atualiza, quem cuida, não tem dono, né? Tem aquele cachorro, né? Tem aquele ditado, perdão. Um cachorro com 2 donos morre de fome, né? Então, às vezes acontece isso, às vezes todo mundo falando, tal pessoa vai fazer esse processo. Aí beleza, aquela pessoa tá lá fazendo aquele processo. Mas e se ela sai de férias? E se ela, infelizmente, fica doente, fica alguns dias fora? E se ela troca de emprego? E a gestão de conhecimento, né? Então, esse ponto que você falou, a gente pega quase todo dia aqui, viu, Flávio, no comercial, porque as empresas, por esse processo de documentos não ser o core dela, ela acaba colocando um monte de penduricalho e a Docket traz essa governança que você comentou. Legal, Eric. Acho que para corroborar um pouco mais, eu queria explorar contigo agora, até para a audiência ter mais claridade sobre o que a gente está falando. Eu queria que você compartilhasse alguns exemplos, né, de como que esse problema ele se traduz na prática, né, e como que a Doct ela consegue resolver. Perfeito. Acho que eu posso começar pelo setor que a gente mais atende hoje, né, Flavião, que é o setor do agro. No agronegócio, como é que funciona, né? As empresas do agro, elas atuam em várias regiões, né? Um pouco dessa expansão que eu comentei, né? Então, conforme o aumento de safra, as plantações vão indo para cada vez mais municípios, mais estados, né? E aí, quando ela precisa de um documento daquela região, principalmente na região centro-oeste ali, né? Tem muito órgão que mal tem internet, né? Então, não tem processo padrão. Então, como é que as empresas do agro faziam antes da Docket, né? Elas tinham uma equipe, às vezes, que precisava, às vezes, pegar o carro e dirigir por 2 horas só para pegar um documento.
Então, era um custo invisível, né? Você tá com custo de gasolina, custo do veículo, custo de tempo desse colaborador que poderia estar fazendo operações mais estratégicas do que Com simplesmente certeza. buscar um documento, né? E nós aqui que moramos em São Paulo, nós estamos acostumados, né, com essa cidade, megalópole, tem motoboy para lá e para cá, tem Uber e tal, mas imagine nessas regiões mais afastadas, não existe esse tipo de serviço. Então a empresa tem que se virar, né? A Docket resolve essa dor. Lembra que a gente comentou aqui, né? Essa camada de padronização. Então, não importa onde vai ser a localidade desse documento, a Docket vai trazer. Então, você não precisa mais de um carro só para isso, de um colaborador só para fazer isso. Então, você já resolve uma grande dor, né? Você otimiza o número de pessoas envolvidas nesse processo, encurta esse processo e traz exatamente o que você comentou, traz governança para ele, né? Eu vou pedir documentos em todas as localidades que a minha empresa do setor agro opera, né? Seja safra, seja fertilizante, seja outros insumos, em poucos cliques ali, e eu tenho confiança, né, que a Docket vai trazer documento para mim. Não, legal, é muito interessante e até trazendo já para um próximo exemplo, né? Como você disse, né? Um dos nossos principais segmentos atendidos pela Doct hoje é o agronegócio, mas nós temos tantos outros, né? Então, por exemplo, dentro de instituições financeiras, né? Então, o banco, ao liberar o crédito, seja ele agrícola, seja ele o imobiliário, seja ele o empresarial, ele dependia ali de dezenas de certidões e registros em órgãos diferentes, né? Porque aí o cliente que está querendo fazer ali o seu financiamento imobiliário, né? Ele tem que ir atrás de mais de 20, 30 documentos ali para juntar, para entregar para a instituição financeira, e muitas vezes ele nem sabe como é que faz isso. Ele tem ele tem toda uma dificuldade nesse processo que, que com a Docket, por exemplo, né, a gente conseguiu dar previsibilidade tanto para a instituição financeira, mas também lá para o cliente final. Então, antes, cada pedido ele era o quê? Imprevisível. Né? Você não sabia quando ia fechar a operação, principalmente porque além dessa camada, né, de documentos que precisam ser emitidos e entregues, tem um segundo passo, que aí é a confecção do instrumento, e depois você tem que registrar isso para que realmente se efetive ali o financiamento imobiliário. Né? Então, com a automação da Doct, o ciclo de aprovação desse crédito ganhou o quê? Transparência, ganhou escala e, principalmente, acho que é o principal, ele aumentou a confiança do cliente final. Então, esses exemplos mostram como a busca e emissão de documentos não é só burocracia, é um gargalo estratégico que pode comprometer negócios inteiros, né? Então, nós estamos fazendo esse ano 10 anos de Doct, então a gente já trabalhou e ajudou em diversas operações, não só com instituições financeiras, mas como o agro também, a parte de real estate, a parte de consórcios, né? Então, a lista de operações é muito densa dentro aqui da Docket, e a gente vem ajudando, né? Como que a gente ajuda mais, né, as empresas a destravarem os seus negócios, a reduzirem o tempo da burocracia para que a gente consiga oferecer para eles uma operação fluida, né, e que no final do dia quem vai ficar feliz, obviamente, é o cliente, porque está acelerando sua operação, mas o cliente final que está conquistando ali o seu primeiro imóvel, né, a pessoa que está financiando o seu primeiro imóvel, assim, não tem preço que pague isso, né? Exato. Hoje nós falamos com um cliente, Flávio, e é até bacana a gente tocar nesse assunto, que vai bem em linha com o que você está comentando. A gente pegou uma empresa hoje, e é uma empresa bem moderna, né? Bastante inovação no processo. E aí o diretor conversando comigo, Eric,
aqui já tá tudo redondo. A Docket é uma solução muito disruptiva, né, Flávio? Então a gente tem que convencer o cliente ali algumas vezes. Ele, não, aqui tá tudo redondo, eu tenho o melhor RP do mercado, eu tenho aqui um outro software que faz toda a orquestração para mim, e, e o processo já é todo digital, só que ele deixava o cliente trazer o documento. E aí ele me contando, ele, não, então eu falei, e como funciona, né? Ah, não, é assim, é sensado. E aí o aplicativo mostra ali para ele que ele tem que mandar o documento, e aí acompanha, não tem nenhum humano envolvido. Aí eu falei para ele, olha, senhor diretor, eu vou contar um caso para você, e eu acho que você mesmo já escutou eu comentando algumas vezes aqui, né, Flávio? O que aconteceu na minha família. Uma pessoa da minha família com baixo nível de informação, né? Só tem até a quinta série ali, foi fazer um empréstimo, uma operação de crédito, né? E aí ele foi conversando com algumas empresas ali e tal. Nenhuma delas era cliente da Docket, olha só. E agora, na época, né? Agora algumas são já, quase todas já são clientes da Docket. Pediram para esse meu familiar, né? Falaram, olha, você precisa trazer a matrícula, né? E aí esse meu familiar, ele não sabia. Ele, caramba, matrícula escolar? Ele nem sabia o que era. Ele nem sabia por onde começar o processo. Então, olha só como às vezes uma empresa que vê todo o processo digital, não, aqui tá tudo redondinho, às vezes ele tá perdendo clientes no detalhe, né, Flávio? Então, quando eu provoquei isso para ele, quando eu falei, olha, então, a cereja do bolo do seu processo é a Docket. Porque só de você tirar a fricção do cliente trazer esse documento, você já vai fechar mais clientes. Quando eu contei esse caso para ele, eu falei, com esse meu familiar, se você falar para ele, olha, fica tranquilo que eu vou pegar os documentos para você, ele com certeza fecharia com você. Porque ele não sabe fazer isso. Então, às vezes é um mero detalhe que vai fazer você alavancar um monte de cliente que você não estava nem olhando, né? Pô, eu nem estava imaginando atender pessoas com baixo nível de informação, eu nem sabia que as pessoas tinham dificuldade de entender o que é uma matrícula de imóvel. Então você tira toda essa fricção do cliente, vai aumentar o NPS, vai aumentar o CSAT, diminuir reclamações do Reclame Aqui, o processo vai ficar mais rápido e com isso você vai fechar mais negócio. Não, excelente. E acho que é importante trazer casos reais, né, do que acontece nesse mundo da burocracia, porque é exatamente isso. Eu tenho certeza que tanto a audiência que está nos ouvindo agora e tanto para aqueles que vão assistir essa live futuramente, conhece alguém da família, amigo, que já passou por situações dentro dessas operações, inclusive que a gente trouxe aqui. Crédito imobiliário, financiamento imobiliário, né, due diligence para análise de crédito. Então, com a Docket, pessoal, a gente vem acelerando essas operações, né, e tirando toda essa trava, essa fricção que existe nesses processos que envolvem documentos, que envolvem análise. Então, a gente vem trazendo tecnologia, né, para resolver e mitigar cada vez mais a burocracia e também eu acho que é legal trazer o ponto, por exemplo, eu trouxe na semana passada, mas acho que é legal reforçar também. Nós, aqui da Docket, nós já ajudamos a liberar, nos últimos anos, mais de 50 bilhões em operações, né? Atuando aí em diversos segmentos, milhares de operações. Então, a gente fica muito feliz que a gente vem impactando não só os nossos clientes, né? Mas também o cliente final, né? E aí no final do dia é impactar o Brasil, né? A economia positivamente e a gente fica muito feliz com isso. Eu acredito que nós, pelo que nós construímos até aqui e por aquilo ainda que vai vir, que tem bastante novidade
boa chegando, eu acredito que a gente tá no caminho certo para que num futuro próximo essas operações que demoram dias se transformem em horas, né? Como algumas a gente já consegue concluir em horas, mas a ideia é que em segundos a gente consiga efetivar uma operação de crédito, por exemplo, no Brasil. Bom, Eric, eu gostaria de agradecer aí a sua presença, né, por enriquecer aqui o nosso bate-papo. Super obrigado aí Eu que agradeço. pelo seu tempo. A gente está chegando ao final, né, desse segundo episódio aí da nossa série sobre o custo invisível da burocracia. Então, hoje nós vimos como a busca e a emissão de documentos em diferentes órgãos, ela gera atrasos, retrabalho, insegurança para grandes empresas, né? Então, a Docket ela nasceu com esse propósito, né, de desburocratizar essas operações, né, eliminar aí as barreiras burocráticas e transformar as operações complexas em processos ágeis, seguros, previsíveis, né? Então é isso, essa é a nossa missão, né? É isso que guia cada produto aqui que nós criamos. Então, se você curtiu esse tema, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, né? Compartilhe aí com os amigos, né? Compartilha com pessoas que você ouvindo essa live, você identifique, né? Com todos esses desafios que nós trouxemos aqui hoje. E se você é gestor, né? E quer entender quanto que custa, né, a burocracia na sua operação, né? Chama a gente aqui no direct, pode ser no meu perfil, no perfil do Eric, no perfil Sim. da Doct, que nós vamos ter aí o maior prazer aí em mostrar como que a gente mede e resolve isso na prática. Acho que é Qualquer... bacana, Flavião, falar do Pode nosso falar, evento, né? com certeza. Vamos ter o evento aí dia 23, pessoal, dia 23 de setembro, aqui no próprio prédio da Docket. Vamos fazer um café da manhã aqui, traremos alguns clientes, alguns parceiros, e a gente vai falar exatamente desse bate-papo que eu e o Flávio estamos fazendo aqui, né? Algumas coisas que acontecem no dia a dia, alguns clientes que provavelmente do setor que você está nos assistindo aqui também participa e tem às vezes a mesma dor, né? Então nada melhor do que falar com um cliente. Então, no dia 23 de setembro, faremos esse evento, café da manhã bonitão aqui da Docket, para trocar esse papo não só com a Docket, mas com alguns clientes, com alguns parceiros, e tenho certeza que vai somar em alguma coisa aí no seu dia a dia e na sua operação. Excelente. Então, lembrando aí novamente. Então, dia 23/9, Docket Experience, né? Transformando aí a burocracia em ROI, das 9 da manhã ao meio-dia, no auditório aqui da sede da Docket. Acho que um ponto importante falar também, para quem está escutando a gente, Eric, que as vagas, elas são limitadas, né? É isso aí. E agora, assim, nessa live aqui, somente hoje a gente está abrindo para a audiência acessar, né, o link de inscrição aqui na bio, no perfil da Doct, para quem ainda não garantiu, que garanta a presença aqui. Todo o time da Doct vai ficar muito feliz em receber não só os clientes, mas as pessoas que tiverem interesse aí em saber como que a gente vem resolvendo e tratando essa burocracia com muita tecnologia. É isso, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí pela presença, né, pela audiência de todos hoje. Nos vemos aí na próxima semana. Excepcionalmente, na próxima semana, nós vamos fazer a live na quinta-feira, tá? Então, é justamente também para você lembrar do nosso evento no dia 23/9, para ficar mais pertinho do nosso evento. Fechado? Fechadão. Valeu, pessoal. Boa noite. Um abraço, pessoal. Até breve. Valeu. Tchau, tchau. Abraço.